Olá, meus amados irmãos. Nós estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos e nós estamos entrando na reta final dos nossos estudos. Nós estamos entrando hoje no nosso capítulo 16, capítulo 16. Esta epístola, os capítulos anteriores, nosso irmão apóstolo Paulo esteve falando sobre a vida cristã, falou sobre como o cristão deve se comportar, qual é o procedimento que tem que ter em cada situação, falou da fé, o exercício da fé, falou sobre a lei e a graça, falou que não existe homem ou mulher justos, não existem pessoas justas. A justiça, segundo o que o apóstolo Paulo nos coloca, ela vem por meio da fé, é a fé que nos torna justos. E também falou que o Filho de Deus está morto para o pecado e vivo para Deus. Ele deve morrer para o pecado, ficar vivo para Deus. Falou sobre a soberania de Deus, que Deus pode todas as coisas, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Então falou sobre o Deus soberano, tudo depende de Deus. E por fim, falou sobre o amor que nós devemos ter ao nosso próximo, da sensibilidade que devemos ter àquelas pessoas que estão à nossa volta, buscando de alguma forma gerar bênção sobre a vida dessas pessoas. Agora, no capítulo 16, Paulo reserva esse capítulo para fazer algumas considerações finais. E eu acho muito significativo o que ele faz nessa primeira parte do capítulo 16, que nós vamos estudar hoje. Ele começa a agradecer a todos aqueles que cooperaram com ele, no trabalho que ele desenvolveu em Roma. Ele está agradecendo a cada um. Ele está escrevendo essa epístola e ao final ele fala sobre todos os assuntos que nós já mencionamos, mas ao final ele começa a agradecer as pessoas. Eu acho interessante que isso nos mostra que todo líder, toda pessoa que exerce e faz alguma coisa, ela não o faz sozinha, ela faz com o apoio de outras pessoas, pessoas que estão à sua disposição, ajudando, apoiando, dando subsídios e tal, de alguma forma cooperando. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro que ele não exerceu e não desenvolveu o ministério em Roma sozinho. Ele teve muita gente que o apoiou e muita gente que agora está lá em Roma recebendo essa carta, ele está agradecendo essas pessoas. E aí, o primeiro que nós vemos está aqui no capítulo 16, verso 1 e verso 2. Assim diz o apóstolo Paulo: recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Olha só, o apóstolo Paulo está recomendando essa irmã. A irmã Febe iria chegar ali onde os irmãos estavam. Ele fala: olha, eu recomendo a vocês essa irmã, a irmã Febe. Essa é uma batalhadora. Ela tem ajudado muita gente, ela tem apoiado muita gente, tem sido uma verdadeira serva, e tem ajudado inclusive a mim. Como é importante reconhecermos o apoio que as pessoas nos dão. Como é importante não apenas reconhecer o apoio, mas recomendar essa pessoa a outras pessoas.
porque aquela irmã, segundo o que entendemos aqui, ela iria chegar naquele local, não tinha muito conhecimento. O apóstolo Paulo fala, olha, recebam essa mulher com tudo, com todo carinho, com todo amor, abram portas para ela e a ajude naquilo que ela precisar, porque ela é uma serva de Deus batalhadora, ajudou muita gente e a mim também. Então isso ensina a mim e a você a olhar para pessoas e reconhecer pessoas e recomendar pessoas a outras pessoas. Por quê? Porque elas têm sido boas e têm ajudado, apoiado e de alguma forma contribuído no desenvolvimento da nossa vida, do nosso ministério, nosso trabalho, aquilo que nós realizamos. Então, primeiro Paulo fala dessa irmã Febe. E nos versos 3 até 5, Paulo diz assim, saúda também Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas também toda a igreja dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto. Bom, até aqui primeiro. A parte muito significativo isso que Paulo fala sobre Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram servos de Deus e o apóstolo Paulo fala, olha, estes são colaboradores meus, inclusive arriscaram a vida por mim, né? Então, eu sou profundamente grato, né, a esses irmãos. Então, saúdem esses irmãos, porque eles arriscaram a vida. Quando eu estive aí, eles arriscaram a vida por mim. Orem por eles, né? Sejam gratos a ele. Toda a igreja dos gentios são gratos a ele por minha causa, né? Então, o apóstolo Paulo está reconhecendo, e aqui no verso 5, a partir do verso da parte B, também diz assim, saúdem meu irmão, meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo Jesus na província da Ásia, né? Paulo lembra, olha, a primeira pessoa que se converteu, né, que eu fui usado para levar a Cristo na Ásia, foi o Epeneto, né? Então, eu tenho uma lembrança grata dessa pessoa, né? Então, o apóstolo Paulo, que havia sido usado para abençoar muitas vidas, levar muitas pessoas a Cristo, ele não esquecia de Epeneto, porque Epeneto foi o primeiro. Naquela região ali, foi o primeiro que Paulo levou a entender o amor de Cristo Jesus. Então, Paulo tinha essa pessoa com muita gratidão no coração. Você se lembra de qual foi a primeira pessoa que você levou a Cristo? Você se lembra qual foi a primeira pessoa que você evangelizou, né? Às vezes a gente esquece, a gente vai passando, né, e vai esquecendo, né? O apóstolo Paulo passou e foi usado por Deus para levar muitas pessoas a Cristo Jesus. E ele não podia visitar, por isso que Paulo ele tem tantos escritos no Novo Testamento, porque todos os locais que ele passou, ele escrevia uma carta, né? Carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Carta de Paulo a várias outras, né? Por quê? Porque ele lembrava das pessoas, inclusive de filhos na fé, carta de Paulo a Tito, carta de Paulo a Timóteo, né? Recomendando e orientando. Então, Paulo tinha esta coisa boa, né? Ele não esquecia das pessoas
que por mais que passassem, o tempo passasse, ele esquecia. Se ele não podia ver, ele escrevia para as pessoas, escrevia para as igrejas, né? E às vezes a gente passa ministérios e tal, e a gente esquece de pessoas, esquece de locais, de igrejas pelas quais nós passamos, né? E o apóstolo Paulo faz uma colocação que nos leva à reflexão se a gente não deve revisitar a nossa história e buscar alterar algumas coisas que nós temos feito hoje, de esquecimento, de distanciamento e tal, de não reconhecimento de pessoas e de coisas importantes para nós. E aí ele chega no verso 6 e fala: saúdem Maria, que trabalhou abundantemente por vocês, né? Quantas pessoas trabalham por nós, nos ajudam, e às vezes a gente esquece. E Paulo está falando: olha, lembrem de Maria, uma pessoa comum, mas trabalhou muito por vocês. Nós sabemos nada que Maria fez, né? Essa Maria aqui que o apóstolo Paulo está citando. Nós não sabemos nada que ela fez, mas Paulo está falando: olha, lembrem-se, ela fez muita coisa por vocês, lembrem dela, a saúde, né? Ou seja, sejam gratos a ela, né? Então, isso aí, verso 7, nós lemos assim: saúdem Andrônimo e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim, né? Aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, ele está lembrando dos parentes dele, né? Fala: olha, saúdem Andrônimo e Júnias, são meus parentes, eles estavam em Cristo antes de mim e são meus cooperadores. É interessante isto, né? Reconhecer os nossos parentes como nossos cooperadores, nossos colaboradores de ministério, de jornada. E eu acho interessante aqui tecer um comentário: Andrônimo e Júnias estavam no Senhor antes de Paulo. Paulo chegou, Paulo foi chamado para ser apóstolo, Paulo foi reconhecido pelos seus parentes, tanto é que os apoiou, né? Eles apoiaram a Paulo e deram suporte a Paulo. Quantas vezes nós vemos pessoas, sobretudo dentro de famílias, acontece muito isso: não, eu sou mais antigo, eu sou isso, eu sou aquilo, existe uma resistência. Não, aqui nós estamos vendo que os parentes que estavam mais antigos não tiveram dificuldade de dar apoio a Paulo, né, no seu ministério. Às vezes eu e você temos pessoas que são mais recentes do que nós, mais novos do que nós, mas estão sendo usados. E o que o Senhor espera é que nós estejamos dando apoio a essas pessoas e não achando que porque nós somos mais antigos ou temos supostamente mais experiência, é que nós não devamos dar apoio a essa pessoa. Pelo contrário, por termos experiência, conhecimento, reconhecer o ministério, reconhecer a vida do irmão e apoiá-lo para que ele tenha um desenvolvimento na sua vida ministerial, né? Então o apóstolo Paulo está nos levando a essa reflexão. Ele reconhece os seus parentes, abençoa a vida dos seus parentes e fala: saúdem, sejam gratos a Andrônimo e Júnias, meus parentes, né? E versos 8 em diante diz assim: saúdam Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdam Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apiles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristáculo. Então, aqui o apóstolo Paulo começa a citar diversos nomes, né? Ele fala aqui de Ampliato, de Urbano, de Eustaques, de Apis e de Andróbulo. Então, cada uma dessas pessoas, de alguma forma,
cooperaram com o ministério dele, de alguma forma auxiliaram. E aqui Paulo vai citando tantas pessoas, e não dá para ele tecer comentários sobre cada uma, mas ele faz questão de ir colocando e nomeando as pessoas que foram preciosas para ele, que eram apoio para o ministério que ele tinha em Cristo Jesus, né? Versos 11 e 12 diz assim: saúdem Herodião, outro parente, né? Meu parente, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, e olha que naquela época a mulher não era tão reconhecida, mas Paulo está reconhecendo diversas mulheres, né? Se você der uma olhada nessa lista que Paulo faz, ele cita diversas mulheres, e diversas mulheres que foram tremendamente usadas por Deus para dar um sustento em alguma área do ministério do apóstolo Paulo, para que ele pudesse ser o apóstolo Paulo que foi. O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo Paulo por quê? Porque ele tinha a graça de Deus na sua vida e o apoio de muitas pessoas que ajudaram, deram algum tipo de suporte à vida dele. Então, ele pôde ir e chegar onde chegou, porque Deus estava com ele e outras pessoas estavam também, né? Então, isso nos ensina que nós precisamos apoiar pessoas, né? Nós gostamos de ser apoiados, né? Gostamos de ser reconhecidos, mas nem sempre a gente está disposto a apoiar outra pessoa, a ser apoio para outra pessoa, a ajudar outras pessoas, né? E nós precisamos aprender dessa questão. Muitas vezes nós estamos sendo apoiados, outras vezes nós temos que apoiar, né? E daquela forma que necessário for. Então, devemos estar caminhando nessa direção. Verso 13 diz assim: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Aqui eu entendo que o apóstolo Paulo, ele mostra também aqui a sua afetividade. Ele está mostrando gratidão, mas aqui quando ele fala de Rufo e de sua mãe, ele está mostrando afetividade. Ele está falando, olha, a mãe de Rufo era mãe para mim, né? Tem sido mãe para mim. Todos nós, queridos, que trabalhamos, não só nós trabalhamos, qualquer ser humano, nós precisamos de pessoas que nos amem, pessoas que nos apoiem, que demonstrem carinho, né? Mesmo, até porque Paulo ele tinha uma vida muito agitada, ele caminhava, ele falava, ele testemunhava, era muito combatido por pessoas, sobretudo pelos judeus que não aceitavam o ministério de Paulo, porque Paulo saiu e foi pregar o evangelho aos gentios, e ele era então os judeus tinham uma certa resistência e criavam certas dificuldades para Paulo. E Paulo, tenho certeza que ele sentia falta de um amor, de um carinho, de um acolhimento, de uma pessoa experiente e tal. E aqui ele está reconhecendo na mãe de Rufo essa pessoa que servia como mãe, né? Mãe é aquela que está ali, que ajuda, que dá uma palavra de incentivo, que às vezes nem fala, só abraça, porque sabe que o filho está sofrendo, vai lá, abraça, mostra aquele carinho, dá o apoio, e aí aquilo renova. Então, eu creio que o apóstolo Paulo, ele precisou e recebeu
este apoio emocional, esse apoio humano e carinhoso de uma mãe, que a mãe, aqui nós não sabemos exatamente sobre a mãe de Paulo, mas está falando que essa mulher aqui, ela era como uma mãe para ele. Então, as senhoras mais idosas da igreja, às vezes, tem pessoas que não tem, que acham que a pessoa já está com 60, 70, 80 anos, já não pode fazer mais. Não, você pode demonstrar apoio, amor, carinho a um jovem que está no ministério, está desenvolvendo o seu trabalho, só de chegar e abraçar aquele jovem, falar que você está orando por ele, que você está se importa com ele e tal. Só isso já gera algo gostoso, algo bom, um ânimo. Às vezes a pessoa está naquela luta, mas ela está precisando desse apoio, desse carinho. Isso renova a vida dele ou dela. Então, seja você que já é mais amadurecido ou amadurecida, abrace aquele que está começando, apoie, reconheça, às vezes não precisa nem falar, só abraça, fala, estou contigo. Já é suficiente para trazer um renovo sobre a vida de alguém. Então, como é importante, e Paulo precisava desse carinho, dessa questão de fraternidade, dessa questão de afetiva de uma mãe, de um pai, e ele recebeu. Seja você essa mãe, esse pai de pessoas que estão precisando e nem sempre estão tendo. Muito bem. O verso continua, o verso 14 em diante, diz assim: saúdem verso 14, desculpem. Assíncrito, Flegonte, Hérmenes, Patrobas, Hérmenes e os irmãos que estão com eles. Saúde Filólogo, Júlia, Nireu e sua irmã e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Muito significativo isso. Paulo ele está então encerrando essa relação inicial que ele faz. Ele fala que todos os irmãos esses irmãos todos estavam em Roma, e o apóstolo Paulo estava agradecendo a cooperação de cada um. De cada um. Ele fala, se abracem, se beijem, todas as igrejas saudam vocês de Roma, todas as igrejas, e Paulo está ali falando da graça do Senhor Jesus, E para terminar esse estudo, nós vemos que existia gratidão e reconhecimento, Então, a gratidão e o reconhecimento faz parte da vida do cristão, Nós precisamos olhar para pessoas que nos apoiam ou apoiaram e glorificar a Deus por suas vidas e dizer que elas são importantes para nós. Muitas vezes a gente recebe apoio de A, de B, de C e a gente sequer agradece. A gente às vezes esquece até de agradecer, de reconhecer, de dizer à pessoa obrigado. Paulo está fazendo mais do que isso, ele escreve uma carta e nessa carta ele diz da gratidão, diz que cada um fazia. Se ele não diz que cada um fazia, pelo menos cita os nomes das pessoas que estavam apoiando a ele, nominalmente, e deixa. Isso ficou para a história, chegou até mim e você, porque eles foram um apoio para Paulo. E a gratidão de Paulo a essas pessoas chegaram até nós, 2000 anos depois. Então, o reconhecimento de pessoas faz parte da caminhada cristã. Então, meu querido, minha querida, eu gostaria de incentivar você a reconhecer pessoas,
a reconhecer o valor de pessoas, o valor daqueles que te apoiaram na tua caminhada até aqui e daqueles que ainda vão lhe apoiar. Nunca esqueça de dizer, né, de agradecer, dizer um obrigado, mandar uma carta, hoje não se usa mais carta, né, mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem eletrônica ou um vídeo, dizendo, olha, obrigado por aquilo que você fez na minha vida, você é bênção para mim. Isso faz parte da caminhada cristã, né? Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e mirando nesse exemplo que o apóstolo Paulo deu, você e eu não fazemos nada sozinhos. Nós fazemos talvez alguma coisa, mas mesmo assim falha e incompleta. Mas quando a gente tem o apoio de pessoas jovens, de pessoas experientes, de pessoas que têm visão, então o que acontece? Você tem possibilidade de fazer mais e melhor, né? Então que você seja humilde o suficiente para receber ajuda e seja grato o suficiente para agradecer, né? Então, que Deus te abençoe e que essa tua caminhada seja uma caminhada de vitória, reconhecendo aqueles que Deus tem usado na tua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por isso. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer porque esse texto, né, nos mostra como é importante reconhecermos as ajudas que recebemos durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, o nosso ministério. Obrigado, Deus, porque o Senhor, na minha vida, o Senhor tem usado, já usou e tem usado muitas pessoas. Eu sou extremamente grato ao Senhor e a estas pessoas que investiram e continuam investindo na minha vida. Obrigado, Deus, e que o Senhor multiplique as bênçãos sobre a vida de cada um. Obrigado pela minha igreja, pela igreja metodista de Getsemane, que tem sido bênção na minha vida. Que cada um, que cada irmão, que cada irmã sejam fortalecidos no Senhor. Até aquela irmãzinha que fala, pastor, eu te amo. Que o Senhor reconheça na vida dessa irmã essa palavra tão boa, tão gostosa de se ouvir. E que nós consigamos chegar àquele dia onde Jesus vai buscar a sua igreja com alegria no coração e apresentando, Pai, mãos santas e frutos preciosos diante do Senhor. Eu te agradeço e peço essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira.